paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar, né, os nossos corações, nos abençoar poderosamente, como sempre digo aqui, né, nessas lives, as palavras escritas, né, do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de Paulo, né? Quero ler aqui em Romanos, capítulo 7. Já falei dessa palavra aqui várias vezes, mas Deus tem tocado meu coração por causa da importância da palavra, né? Sei que não é porque de novo a mesma palavra que vai ser dito as mesmas palavras que, né, Jesus me usou para falar da outra vez. Com certeza ele vai falar aos corações, eu tenho certeza que também a mim, né? Porque primeiro eu, né? A gente ora para isso, para que Deus venha falar aos nossos corações. Para que não sejam palavras minhas, mas palavras, né, da vontade de Deus. Eu tenho muito temor a isso, de falar o que não pode falar, o que se não deve falar. Então eu oro antes, né, de começar as lives, para que nosso Senhor Jesus Cristo já me prepara, já fala aos nossos corações. Porque quem sou eu, né? Sou só um homem usado pelo poder de Deus. Como diz a palavra, né? Não há um justo sequer. Nenhum. Nenhum que faça o bem. Então, até veio uma coisa na minha cabeça que é até importante falar. Muita gente fala... Aliás, Deus já tocou meu coração outras vezes para falar, mas é complicado, né? Mas hoje eu vou falar. Eu gosto de orar para quê? Para que o Espírito me prepare, para que o Espírito venha falar na minha boca, né? Para eu não falar o que vem de mim. Muita gente fala, eu prego o que eu vivo. É muito complicado isso, porque se a gente não falar as palavras de Espírito Santo, né? Então, ou eu falo o que eu vivo, ou eu falo o que vem do Espírito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? A gente ora para isso, para o Espírito vir falar aos nossos corações. Porque quem é tão puro como o Espírito para fazer a obra? E se a pessoa prega o que ela vive, ela está pregando então o que ela é. Eu não prego o que eu sou, eu prego o que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Como eu disse, não há um justo sequer. Isso é palavra. Né? Então é um pouco complicado isso, pelo menos, né, que eu tenho aprendido aqui, né, com a palavra de Deus. Ou eu falo o que o Espírito manda no meu coração, ou eu falo o que eu sou, o que eu vivo. E se eu for falar o que eu vivo aqui, nossa, se a gente é pecador, né, não convém. Então eu falo que o Espírito Santo coloca o meu coração. Né? Então eu primeiro vou ler a palavra, né, como eu estava lendo, e depois, quando é para mim vir pregar, eu vou ali, me ajoelho e oro para que o Espírito então venha falar aos nossos corações. E aqui eu estou, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 7. É um pouco complicado, Paulo já começa falando aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei tem domínio sobre todo homem, todo o tempo que ele vive. Esse é o poder da lei. Da lei que Paulo fala aqui é o Antigo Testamento. É a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés tem poder sobre todo homem, né, que vive. Aí ele fala aqui, porque a mulher que está sujeita ao marido,
Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Vou ler de novo. A mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, em Jesus Cristo. Então, se a gente já morreu para o pecado por Cristo Jesus, se a gente continuar pecando, né? Se a gente continuar no mesmo erro, pecando, sabendo que está pecando, então a gente está sendo adúltero para com a lei e para com Jesus. Porque Jesus é o nosso noivo. E se a gente já morreu para o pecado, quer dizer, para o mal, né? Então a gente já está em Cristo. E se a gente já está com outro marido, com o noivo, na verdade, ainda, então a gente tem que estar morto para aquele marido, que é o mal. Então, se a gente ainda continua pecando, ainda a gente não tem o Espírito. Digo, pecando, batendo na mesma tecla, porque todos somos pecadores, né? Por isso veio Jesus. Por isso a gente tem que se livrar logo desses pecados, desse mal, né, que comete. A gente está em Cristo Jesus, não adulterando. Então, para quem é casado ainda, né, pior, porque adultera contra a própria mulher, se estiver pecando, né, eu digo, se estiver transgredindo a lei, e também contra o próprio corpo, né, porque se a gente está pecando contra o nosso corpo, o Espírito não habita. Então essa palavra é meio complicado de entender, mas eu espero ter explicado de uma maneira que todos os irmãos tenham entendido. Não é somente a mulher daqui, mas, né, que Paulo está falando aqui. Mas a mulher são o povo de Deus e Cristo é o noivo, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Tá vendo como Paulo está falando aqui? Pelo corpo de Cristo. Então a gente tem que estar morto para o pecado. Senão a gente não vai ser de Cristo. Isso vai bloquear. Onde acaba que se a gente não tem o Espírito, como que Deus vai ouvir as nossas orações? Por isso que muitas coisas a gente pede, muitas orações a gente faz e poucas, né, são ouvidas, muitas por misericórdia mesmo de Deus. Então a gente tem que estar santificado na palavra de Deus. Errar o mínimo possível, para que, se a gente erra, né, o Espírito intercede inexprimivelmente por nós, por Deus, para com Deus, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Morto para a lei, pelo corpo de Cristo. Para que sejais doutro. Tá vendo?
para que a gente seja de Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, olha que coisa séria. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha quão sério é. Muito sério. Quem vive no pecado dá fruto para a morte. Quem não consegue largar o cigarro, quem não consegue largar a prostituição, até mesmo por pensamento. Quem come demais, quem cuida muito da carne, já falei disso aqui, né? E outras coisas mais que a gente sabe, porfias, aqui lá em Gálatas fala um pouco dessas coisas. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, novidade, nova todas as coisas, Jesus Cristo, e não na velhice da letra. A lei, eu vou falar de novo, né, porque Deus toca o coração para falar. A lei, ela foi posta por causa das transgressões do povo, até que viesse as boas novas de Cristo. A velhice da letra, Paulo fala aqui. A velhice da letra por causa de quê? Por causa disso. A lei não tem força para salvar. A gente vai falar aqui na frente, tá? Eu vou falar um pouco mais disso. A lei não tem força para salvar. Por quê? Porque os sacerdotes da época usavam sangue de animais para aspergir sobre as pessoas. Esse era o mandamento que tinha antes, por causa das transgressões do povo. Aí Jesus veio fazer nova todas as coisas, né? E morreu por nós na cruz. E o sangue do Cordeiro é que tem o poder para dar vida. Por isso ele fala aqui, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Né? Que ele fala aqui, velhice da letra é Antigo Testamento. Por isso que é bom a gente pregar Novo Testamento, Jesus Cristo ressuscitado. Como eu sempre falo, vou falar mais uma vez. Podemos usar Antigo Testamento como âncora, como os apóstolos faziam. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É importante a lei para a gente saber quais são os mandamentos. Para a gente não viver pecando. Embora Cristo fala também disso no Novo Testamento. Né? Então, é bom estudar, é bom estudar. Mas se vai pregar salvação, tem que falar de Cristo. Se for pregando só Antigo Testamento veio por causa das transgressões, como eu falei, e não pode salvar. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão
pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento para a gente saber, de Cristo Jesus, né? Como eu já falei aqui. E em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Mandamento de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, que ele pensou que era para a morte, era para a vida. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom oh meu Deus. Logo tornou-se-me o bom em morte, de maneira nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Pelo mandamento de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, o pecado se tornou excessivamente maligno. Olha isso. Olha isso. Por isso é bom a gente sempre ler, né, com bastante atenção a palavra, para que o Espírito venha nos iluminar e a gente começar a ver essas coisas, né? Porque muitas vezes a gente lê rápido e não entende. Mas por causa do mandamento, né, por causa da lei nova de Jesus Cristo, o pecado se tornou excessivamente maligno. Porque agora, além da gente ter que andar sobre a lei, não pecando, quero dizer, agora a gente tem que andar debaixo dos mandamentos de Cristo. Né? Então a gente não pode pecar, mas se pecar, como eu disse, tem um advogado fiel. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Por quê? Porque a carne é fraca. Somos carnais. Fomos feitos todos pecadores. E a gente tem que lutar contra isso para conseguir também sair daqui como Cristo saiu. Cristo veio e venceu o mundo. E agora a gente tem que só crer, permanecer nos mandamentos e crer. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. A carne é terrível. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
pecado que habita na carne. É uma luta. É uma luta. Por isso só os remanescentes, né? Isso é. Deus, ele é misericordioso, né? Vamos esperar a misericórdia de Deus, né? Só os remanescentes é que herdarão os reinos dos céus. Por causa da fraqueza da carne, né? E quem não prevalecer em Cristo, esse não é de Cristo. A gente vê por aí muitos pastores, levitas, todos aí desistindo pelo caminho. Vem a tribulação, a pessoa já se entrega, né? Falta de conhecimento da palavra, falta do alicerce, falta do capacete, falta da palavra para o mal não vir colocar em nossos corações, né, as coisas dele, e a gente acabar desistindo. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha a coisa como é mais séria do que se pode imaginar. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo, que é a carne. São as fraquezas da carne, né? As delícias desse mundo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, É uma luta mesmo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eita glória! Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ai de nós se Jesus não tivesse vindo nos resgatar dessa morte. Porque não teve, irmão, como eu já falei aqui, não teve um que conseguiu ressuscitar dos mortos. Somente Jesus Cristo que teve esse poder de ressuscitar dos mortos. Então, o que será de nós se não fosse, né? Que seria de nós, aliás, que não fosse Jesus? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não é fácil, né? Precisa de muita oração e precisa de muita palavra para a gente ir sendo transformados. Jesus falou para os discípulos, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Palavra é que liberta. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como está enferma pela carne, olha isso. Portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma a carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, Precisamos nos esforçar muito, orar, pedir a Deus, para não andar segundo a carne.
mas segundo o Espírito, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte. Porque a inclinação da carne é a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Coisa séria. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É pela misericórdia de Deus quem anda na carne, né? De sorte que Ele é muito misericordioso, né? Muitas vezes a gente está na carne e Ele está ali chamando, né? Chamando, de um jeito ou de outro Ele está chamando. Mas quem tem o conhecimento da palavra e comete isso, isso é uma coisa muito séria. Né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu tenho falado disso daqui. Né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem, né, nós precisamos nos ajoelhar e orar muito, pedir muito perdão a Deus, limpar o nosso coração, andar nos mandamentos de Cristo e orando até Ele nos batizar ou nos renovar. Né? Para que a gente não venha perder essa tão grande salvação. Como eu tenho dito aqui é um corredor da morte. Não há um justo sequer, como diz a palavra. Então precisamos orar para que Deus venha ter misericórdia de nós, para nos tirar disso, dessa morte, para que a gente venha ter vida com Jesus Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O que a gente vivia já não podemos viver mais, não pode ser da mesma forma, tem que ser porta estreita. Só quem vive na porta estreita é que sabe. Não é fácil, mas tem que ser estreita. Né? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o corpo mortal. Vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Pelo seu Espírito que em vós habita. Vou até ler de novo esse aqui, o 11. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Glória a Deus, né? Precisamos então andar mais próximo de Cristo que a gente puder. Nos mandamentos de Jesus Cristo, não transgredindo a lei. Em tudo ser mais santo possível. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para ser guiado do Espírito tem que ter então o Espírito, né? Como Paulo disse aqui. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para a gente não ser julgado, quer dizer, para quando a gente deixar esse corpo, né, esse Espírito testificar do nosso Espírito, para que a gente venha ter vida com Deus. Até que Ele venha julgar o mundo. Para a gente não parar em lugares que a gente não quer, né? Para ser julgado. E aí pior, né? Como diz a palavra, uns para condenação e outros para a vida eterna. Vai saber, né? Só Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eita glória! As aflições desse tempo, né, não pode comparar com as coisas que Deus tem preparado pelos seus lá no céu. Olha que coisa linda. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Deus está falando da criação. Todos. Ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Como eu disse, né? Não há um justo sequer. Pela palavra de Deus, pela lei não há um justo sequer. Mas em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Por causa do sangue do Cordeiro. Por isso, não somos salvos pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Servidão. Quem mora nesse lugar é servo do mal. Quem crê em Jesus Cristo, né, e vencer, vai ser liberto desse mal. Porque sabemos que toda criatura, que toda criação geme está juntamente com dores de parto até agora. Até agora. Até que venha Jesus Cristo, né? Até que a gente seja glorificado junto com Ele, né? E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Redenção do nosso corpo. Olha isso. Como Jesus foi, né? Do corpo.
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé, né? Porque se a gente já está vendo, como esperará, né? Então tem que ser pela fé. Por isso é assim. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ai de nós se não fosse isso, né? Porque a gente não sabe o que pede. Como diz, né? Deus, ele... Aquele povo, né, da antiguidade, Deus deu para eles o desejo do coração deles. O desejo do coração deles não era bom. Mas por causa da transgressão foi assim. E acabou que morreram. Caíram no deserto. Por isso o Espírito intercede por nós inexprimivelmente, porque a gente não sabe o que pede. Olha isso. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu ler aqui de novo. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita do Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Não é fácil, né? Essas palavras aqui, quem escreveu foi Davi, né? Pelo intermédio do Espírito Santo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Eita, glória a Deus, né? Só Jesus para ter misericórdia de nós, né? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Paulo tinha plena sabedoria de que estava fazendo. Sabia que era pelo Espírito Santo.
né? Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os filhos da promessa, os que esperam em Jesus Cristo, não os que andam segundo a carne. Olha a coisa como é séria, né, gente? Fala sério. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Disse a Moisés. Porque, deixa eu ler de novo. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Só Deus, né, para ter misericórdia de nós. Diz-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porventura, porquanto quem resiste à sua vontade? Ninguém, né? Mas, ó homem, quem és tu que Deus replica? Ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura as coisas formadas dirás ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aleluia, né? Glória a Deus. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sereis meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Pela misericórdia de Deus, né? Que mandou chamar todos
porque estavam num caminho, já que os judeus não quis ir, né? Já que para quem estava preparada a festa não quis, né? Ele mandou então chamar todos os que estavam pelo caminho. Todos os pecadores, e coxos, e aleijados, todos. Que não criam, né? Na verdade, para confundir os que se acham grandes, mas não são, né? Acha que é, né? Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ai, ai, o remanescente, poucos. Temos que dar muito valor a essas coisas. Só mesmo o remanescente, né? Muitos, como a areia do mar, vê isso. Mas só o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Mas a justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé. Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. Pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Não chegou à lei da justiça. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porque é pela fé e não pelas obras. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todos aqueles que crer nela não será confundido. A pedra de tropeço é o poder e a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não crer, quem tropeçar, será confundido. Mas quem não crê, não. Mas quem crê não será confundido. É até aqui. Vou ficar até aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Uma palavra que eu já tenho pregado, né? Já tenho falado dela aqui. Mas quando Deus toca no coração, como eu falei, tem que vir aqui falar novamente, porque muitas outras pessoas vão ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração de muita gente. Que a palavra liberta, né? A palavra liberta. Não tem outro jeito. Tem que ser a palavra escrita. Foi nos deixada aqui pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Palavra liberta. Irmãos, eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer a obra, compartilhando essas coisas, essas gravações que eu tenho feito, porque a obra de Deus, palavra de Deus, precisa ser lançada. Né? E eu espero, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venha tocar nos corações para me ajudar. E assim eu venho agradecer em nome de Jesus.